Bom dia, pessoal! Vamos continuar com o nosso PDF, revisão de literatura. Agora vamos tratar do gênero lírico, ok? É importante lembrar que as epopeias, né, ela tinha a função na Grécia Antiga de divulgar as ideias e os valores que organizavam a vida na polis, na cidade. E o lado da expressão pessoal, né, do eu, era deixado de lado. Então, não correspondiam, né, as epopeias aos anseios humanos. A poesia lírica surge para poder suprir essa necessidade, tá? Então, ela é a expressão de sentimentos e emoções pessoais. É bom ter isso em mente, ok? A poesia lírica, ela responde aos anseios humanos. Ela define-se pela expressão de sentimento, dá voz a um sujeito lírico, diferente da narração impessoal da poesia épica. Tá entendido isso? Então, no gênero lírico, por que ele tem esse nome? Porque ele era feito para ser cantado e o instrumento usado era a lira. Nós vemos aqui nessa imagem, aqui abaixo, Apolo, né, segurando uma lira. E é importante você perceber que esse SD quer dizer sem data, tá certo? Então, os poemas líricos, eles eram cantados, tá certo? Somente depois, né, do século XV, com a invenção da imprensa, que a gente vai separar a poesia da música, porque a cultura escrita passa a prevalecer sobre a cultura oral, tá certo? É interessante lembrar que, né, a poesia ela foi muito usada, inclusive, em vários textos sagrados, como a Bíblia, por exemplo. Você tem lá versículo, que é o diminutivo de verso, tá? Fica aí como curiosidade para quem não sabia. Então, voltando a falar da questão subjetiva da poesia lírica, tá? Que você vai falar em primeira pessoa na maioria dos casos, vai demonstrar seu sentimento e você tem o eu lírico poemático presente ali. Ela só vai ganhar reconhecimento como os demais gêneros, ok? Somente no Renascimento italiano, tá? Porque até então eles só davam valor ao gênero épico e ao gênero dramático. O lírico ficou para depois. Mas durante esse Renascimento italiano, graças a Petrarca e seus seguidores, nós temos aqui vamos dizer, o mesmo prestígio que os outros tinham, tá certo? É interessante lembrar que ele foi criado, tá? Dentro do reinado do Frederico II, e ele era uma adaptação de um tipo de poesia que já existia, que era o cançor, tá? Então, ele diminuiu, Giacomo di Lentino diminuiu, que ele era o poeta da corte desse rei, para que chegasse ao que nós temos hoje, que é o soneto, com a estrutura de 14 versos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as formas da poesia lírica, as mais conhecidas e são usadas até hoje, tá? A gente tem a elegia, que surgiu na Grécia Antiga. Ela vai tratar de um acontecimento muito triste, né? Ela vai focar muitas das vezes a morte de um ente querido ou de uma personalidade pública. A Écloga, que é um poema pastoril, vai retratar esse ambiente bucólico, né, campestre, muito usado entre os séculos XVI e XVIII. A Ode, também é originada na Grécia Antiga, ela vai ser usada para exaltar os valores dos nobres e vai possuir esse tom de louvação. E o nosso soneto, né, que é o mais tradicional, nós temos um poema de 14 versos, 2 estrofes com 4 versos, que a gente chama de quarteto, e 2 com 3 versos, que são os tercetos. As 2 primeiras estrofes do soneto vai apresentar o desenvolvimento do tema e as 2 últimas a sua conclusão. Então, vou mostrar para vocês aqui, né, visualmente a estrutura do soneto. Nós temos aqui, né, os espaços em branco entre as estrofes, tá? Toda vez que você pula uma linha na poesia, você tem uma estrofe formada, tá? Então, aqui, cada linha se chama verso. Então, essa primeira estrofe aqui, ela tem 4 versos, também chamada de quarteto. Outra estrofe com 4 versos, uma com 3 versos e outra com 3 versos. Então, qual é a estrutura do soneto? 2 quartetos e 2 tercetos, tá ok? Nós vamos comentar uma coisa bem interessante que muitos talvez possam não saber, é que essa estrutura ela tem forte influência do Renascimento, tá? A composição do soneto ela vai é uma tentativa de
ilustrar a maneira de conciliar, né, as duas manifestações humanas que aparentemente são tão conflitantes. Quais são elas? A razão e a emoção, tá? Então ela vai procurar submeter os sentimentos e emoções humanas a uma exposição mais lógica e racional. Então, nas duas primeiras estrofes nós temos, como já foi citado, a questão do desenvolvimento do tema e as duas últimas, a sua conclusão. Vou ler esse poema Fanatismo, de Flor Bela de Espanca. Aconselho vocês a conhecerem mais essa poetisa portuguesa, tá? Ela ficou conhecida como Flor Bela Lobo. Fanatismo. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Então, na parte do desenvolvimento, nós temos aqui, né, o eu lírico, que é feminino. Ele vai revelar a força do amor que ele sente. Os olhos enxergam apenas o amado, estão cegos para qualquer outra coisa, tá? Esse amado se transformou na própria vida da pessoa, do eu lírico, tá? Então, nós temos aí a exposição do que é o amor, né, para o eu lírico. As duas últimas estrofes. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E, olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Então, nessa questão da conclusão, né, nós temos aqui, mesmo o eu lírico ouvindo a opinião das pessoas, que tudo passa, o amor também vai passar, ela disse que ela não se importa com isso, porque o amor tornou-se o princípio e o fim para ela, tá? Então, a gente tem aqui um raciocínio que vai levar a gente a compreender os versos finais, porque não há acontecimento maior capaz de enfraquecer esse amor, capaz de destruí-lo. Essa parte do PDF vai tratar dos recursos poéticos. Uma coisa que a gente tem que entender que a literatura, ela vai tratar a palavra, né, para além da gramática. A gente não vai querer a questão só do significado das palavras, só do aspecto semântico. A literatura, ela vai trabalhar também com ritmo, metro e rima. Sobre a poesia, né, o poder transformador que ela tem. Eu recomendo que vocês assistam o filme Mentes Perigosas. Uma professora vai trabalhar com seus alunos, né, para que consiga resolver alguns estereótipos, né, sociais através da poesia lírica. E esse poder já é temido desde a Grécia Antiga por Platão. Ele diz lá na sua obra, na sua, né, cidade utópica chamada República, que os poetas deveriam ser expulsos dali, porque existe uma força questionadora dentro da poesia, tá? E o que você acha? Que realmente a poesia pode inspirar as pessoas a questionarem as coisas? Por quê? Outra coisa que eu quero comentar é que muitas vezes as pessoas, mas poesia é coisa de velhos, isso é uma coisa antiga, eu sou jovem. Mas só para te lembrar que rap, que é uma sigla, né, em inglês para ritmo e poesia. Então, muitas pessoas gostam do rap, é uma forma de protesto, tá? Então, você vê aquela marcação, ritmo forte, tá? Então, o rap nada mais é que trabalhar o ritmo e a poesia. Então, para quem acha que é algo para coroa, tá totalmente equivocado com relação a isso. Pegando esse gancho aqui do rap, vamos falar do ritmo. O que é o ritmo? É um movimento repetitivo e regular. Na música a gente percebe isso pelos sons fortes e os sons fracos, tá? A poesia ela já vai fazer a alternância entre os acentos da sílaba tônica e das sílabas átonas. Vou mostrar para vocês aqui como uma revisão do que é sílaba tônica, sílaba átona, tá? E vou falar um pouquinho sobre a classificação com relação à sílaba tônica. São conceitos importantes para que a gente possa entender a poesia.
Mostrando para vocês aqui o esqueminha, né? Que a gente vai falar sobre a sílaba tônica de uma palavra. A classificação quanto à sílaba tônica, tá? Lembrando a vocês que a gente sempre vai ter que colocar a palavra de trás para frente no esquema. Se a última sílaba for mais forte, ela vai ser chamada de oxítona. Se for a penúltima mais forte, paroxítona. E se for a antepenúltima mais forte, proparoxítona. Vou colocar aqui uma palavra para vocês verem melhor com um exemplo. Coloquei aqui para vocês verem a palavra café, tá? Lembrando que a gente vai descobrir que a última sílaba é a mais forte, ó, colocar a palavra de trás para frente, não esqueça nunca disso, tá? E descobrimos que a última é mais forte, depois a gente tem que verificar a regra de acentuação gráfica, tá? Porque sílaba tônica é uma coisa e acentuação gráfica é outra bem diferente, tá? Não é porque a gente descobre que a sílaba tônica que vai ter acentuação gráfica exatamente, tá certo? Mais um exemplo. Agora eu coloquei para vocês a palavra caneca, tá? Da última sílaba para a primeira, não esqueçam disso. Agora a sílaba que eu coloco mais força, porque nós em português falamos quando o ar sai, quando expelimos o ar, percebemos que é o né, caneca, aqui a gente põe mais força, tá? Então ela é uma paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba é mais forte, e como vocês podem ver, não são todas as paroxítonas que têm acento. A gente descobriu a sílaba tônica. Agora a gente tem que ver a regra de acentuação gráfica para ver se a palavra tem acento gráfico ou não. E nesse caso, não tem, tá ok? A gente não vai focar aqui nas regras de acentuação gráfica. Queremos ver que, se depois que eu acho a sílaba tônica, o que tem depois dela vai ser considerada átona, tá ok? Tá ok? Antes é a pretônica, a tônica e após ela sílabas átonas. Vou colocar mais um exemplo para vocês. Temos agora a palavra paralelepípedo. Lembrando que o que passa, tá, da antepenúltima sílaba, a gente não vai contabilizar, tá, para classificar com relação à sílaba tônica. Por isso que eu estou dizendo para vocês, sempre coloquem no esquema de trás para frente. Porque o que passar da antepenúltima sílaba, a gente não vai analisar, tá? A palavra paralelepípedo, nós temos aqui o pi como mais forte, então descobrimos dentro do esquema que é uma proparoxítona, ou seja, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então essa daqui vai ser considerada átona e essa também, certo? Lembrando que o material vai estar aqui, tá? Na descrição para vocês. Agora vamos ler essa poesia chamada Meu Sonho, do escritor Álvares de Azevedo. É um poeta do romantismo, do ultrarromantismo mais especificamente, certo? Então nós temos aqui: meu sonho, eu, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão? Porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do teu coração. Tá? A gente vai olhar agora os aspectos estruturais. Podemos ver que escuras vai rimar com impuras, mão vai rimar com coração e ardentes com frementes. Vamos analisar agora passo a passo. Por que eu fui batendo palmas? Para que vocês percebam o ritmo, tá, da poesia. Bom, agora que vocês relembraram o que são sílabas tônicas e sílabas átonas, tá? Eu quero que vocês observem aqui que foi deixado em azul o que seria as sílabas átonas e as tônicas estão em vermelho. Vocês podem observar que essa parte aqui, final, está riscada porque a gente não conta as últimas sílabas átonas dos versos, tá ok? Então, essa marcação aqui, ó, das sílabas tônicas faz com que a gente tenha o ritmo, como eu falei com vocês, tá? Que é a marcação entre sílabas átonas e sílabas tônicas. Então, quando a poesia tem um esquema de ritmo, né, que são os mesmos em todos os versos, ó, você percebe que aqui o esquema vai bater
né? As sílabas tônicas vão bater exatamente na mesma posição. A gente vai dizer que esse poema é regular. Quando isso não acontece, tá? A gente vai chamar de uma poesia irregular ou versos livres. Agora vamos comentar do metro. Duas coisas que a gente tem que saber. Quando eu estou metrificando a poesia, eu estou contando as sílabas poéticas, que é uma coisa diferente das sílabas gramaticais. Vamos olhar esse primeiro verso aqui e vamos contar quantas sílabas gramaticais existem, tá? Aquelas que você aprendeu a dividir na escola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso se eu fosse contar a sílaba gramatical. Agora, dentro da sílaba poética, eu tenho apenas 7, porque a última sílaba átona, depois da tônica, a gente não conta, tá? Outra coisa que a gente tem que observar, que a gente vai fazer a elisão. O que é isso? A junção da vogal da palavra anterior com a palavra seguinte, tá? Então, olha aqui, se fosse contar a sílaba gramatical, teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas, ok? Gramaticais. Agora, quantas sílabas poéticas nós temos? Vamos fazer a junção, então aqui vai contar apenas uma sílaba e a última átona a gente não vai contar. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas poéticas, tá? A mesma coisa vai ocorrer aqui a elisão. A gente não vai contar a última átona aqui, vai haver a elisão aqui também, tá ok? Certo? Esses recursos são usados para que favoreça a rima dessas poesias, tá? Pode acontecer também do poeta separar ditongos. Eles têm licença poética para fazer essas subversões, né, da gramática, certo? Então, o que é rima? É coincidência, né, semelhança sonora a partir da última vogal tônica dos finais dos versos, tá? Então, como eu mostrei lá na poesia, escuras rimava com impuras, mão rimava com coração, ardente rimava com frementes. Com relação à metrificação, tá? Como a gente disse, metrificar um poema é contar as suas sílabas poéticas, lembrando que tem que esquecer das sílabas gramaticais, tá bom? E também é chamado de escansão de versos. Quando a gente tem os versos com 5 sílabas métricas, a gente vai chamar de redondilha menor. E quando ele tiver 7 sílabas métricas, será redondilha maior, tá? Esses dois modelos, eles foram muito populares até a Idade Média. Após isso, né, após o Renascimento, a gente vai usar mais os versos decassílabos, que são aqueles que têm 10 sílabas métricas, ou os de 12 sílabas métricas, também chamados de alexandrinos ou dodecassílabos. Tirando esses casos que eu citei, os outros tipos de métodos eles vão ser classificados de acordo com o número de sílabas que eles têm. Se forem 4 sílabas, tetrassílabos, 6 sílabas, hexassílabos, 8 sílabas, octossílabos e assim por diante, tá? E também tem aqueles que são os versos livres, que eles não vão ter métrica regular, que foram adotados a partir do modernismo. As rimas, tá? Nós iremos classificá-las de acordo com a natureza dela e de acordo com a colocação. De acordo com a natureza, a gente vai observar duas coisas, tá? Se elas são pobres, ricas ou preciosas, que eu já disse que eu não vou comentar aqui, e se elas são toantes ou consoantes, tá? Vamos observar a primeira parte. Você tem aqui um poema de Fernando Pessoa, tá? Contemplo o lado mudo, que uma brisa estremece. Não sei se penso em tudo ou se tudo me esquece. Você tem aqui a palavra mudo e tudo. Mudo que rima com tudo, tá? Da mesma coisa, exatamente para exemplificar isso. Aqui nós temos uma natureza da rima, tá? De natureza rica, porque a gente tem classes gramaticais diferentes. Mudo é um adjetivo e tudo é um pronome. Então, quando você rima, tá? E são de classes gramaticais diferentes as suas palavras, você tem uma rima rica. Agora você tem e estremece e esquece 2 verbos,
tá? A classe gramatical. Estão vendo como é que é importante você saber a gramática? As 10 classes gramaticais são imprescindíveis para que você consiga fazer esse tipo de classificação. Então, estremece e esquece são verbos. Por pertencerem à mesma classe gramatical, a gente vai considerar essas rimas pobres. Mas isso não tem nada a ver com a qualidade da poesia, até porque Fernando Pessoa foi um dos poetas muito proeminentes, tá? De Portugal, tá? E aconselho vocês a conhecerem mais a obra desse grande poeta do modernismo português. Agora vamos tratar dos aspectos estruturais da poesia, tá? Vou preparar um outro PDF com os conceitos mais aprofundados sobre isso, separado, e uma videoaula separada só para essa parte, tá? Mas para a gente fechar aqui o PDF Revisão de Literatura, vamos falar sobre 3 partes importantes desse tipo de análise. Você tem que analisar o tipo de estrofe, você vai fazer a metrificação, também chamada escansão de versos, que nada mais é do que a contagem das sílabas poéticas, como a gente já mostrou. E também vamos analisar as rimas. A rima a gente vai ter que observar a natureza delas, tá? Com a classificação quanto à natureza, elas podem ser toantes ou soantes, ou podem ser rimas pobres, ricas ou preciosas. As preciosas eu vou comentar no outro PDF, tá? Também temos que analisar a disposição das rimas no poema. O que seria isso? É a regularidade que ela aparece. Se vai aparecer no final de um verso e depois no verso seguinte, ou se vai pular um verso e vai aparecer no próximo, tá? Então, com relação à disposição, elas podem ser chamadas de emparelhadas ou paralelas. Vai ter o esquema de rima A, B, B, C, C. Pode ser intercaladas, interpoladas ou opostas. Esses 3 nomes designam a mesma coisa, tá? Então, o esquema vai ficar A, B, B, A. Cruzadas, entrecruzadas ou alternadas, o esquema vai ficar A, B, A, B. Podem ser encadeadas, o final de um verso vai rimar com o interior do verso seguinte. Pode ser misturadas, não vão se encaixar em nenhum dos esquemas de rimas que a gente apresentou anteriormente, tá? Podem também ser considerados versos brancos, a gente não vai ter rima entre eles, tá certo? Mas o que seria esse A, B, B, C, C, tá? Eu vou mostrar quando chegar o momento certinho, tá? Seguindo a ordem da explicação. Nós iremos usar as letras do alfabeto maiúsculas para a gente marcar a disposição dessas rimas, tá? Agora, com relação ao tipo de estrofe, que é o nosso primeiro caso, tá? O que é estrofe? Nós já falamos que a estrofe é um conjunto de versos. Se você tiver, né, dentro da sua estrofe apenas 2 versos, ele vai ser chamado de dístico. Se tiver 3 versos, aquela estrofe será chamada de terceto. Quarteto ou quadra, né? Tanto o terceto quanto o quarteto são estruturas do soneto, como a gente já mostrou. E nós temos também, se a estrofe tiver 5 versos, vai ser chamada de quinteto ou quintilha. Se tiver 6, vai ser sexteto ou sextilha. Se tiver 7 versos, vai ser septilha, tá? Se tiver 8 versos, vai ser oitava. 9 versos, novena ou nona. E 10 versos vai ser chamado de décima, ok? Ainda falando da natureza da rima, vamos comentar sobre toante e consoante. As rimas toantes são aquelas que têm, né, são parecidas apenas nos sons vocálicos, tá? Nós temos aqui como exemplo o i da palavra vivo e o i da palavra dia. A gente só vai ter essa coincidência. Agora, as soantes são aquelas que após a vogal tônica, tudo vai ser coincidente, tudo vai ser igual. Então, nós temos aqui, né, no poema de Fernando Pessoa, todas as rimas, elas são consoantes. Nós temos aqui mudo e tudo, ó. Vogal tônica, né, que é o U do mu. E aqui a vogal tônica, que também que é o U do tu. Então, você pode ver que elas têm uma correspondência idêntica após a vogal tônica.
Vamos comentar agora, né, a classificação, essa análise de acordo, né, com a disposição dessas rimas no poema. Elas podem ser emparelhadas, intercaladas, cruzadas, encadeadas ou misturadas. Lembrando que existem outros nomes também para isso, tá? Nós vamos falar todos os nomes para que você se acostume, precisar fazer um concurso, você já sabe, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no poema de Castro Alves. Para quem não conhece esse grande poeta, tá? Ele foi o último poeta da terceira geração romântica, tá? Da escola literária romantismo. Pesquisem também mais sobre ele, tá? Então vamos ao poema para a gente entender essa disposição de rimas. Como eu falei com vocês, nós vamos usar aqui, ó, as letras do alfabeto maiúsculas, tá? Então o primeiro verso você tem responde. Aí você vai colocar a primeira letra do alfabeto, A. Você vai procurar qual outro verso combina com esse. Aqui já ficou em azul para facilitar, então você vai repetir a letra A. Então, respondes, rima com escondes. Aí, no verso seguinte, você tem céus. Onde mais você tem um que se pareça com céus? A palavra Deus, tá? Então, você tem a rima A com a rima B, tá? Então, aqui você vai colocar outra letra, porque é rima diferente da A, então você vai colocar B. E vai procurar se tem alguma outra que vai rimar com esse final aqui. Aí, você vai botar B também. Percebam que grito vai rimar com infinito, então você vai colocar C e C. Então, o esquema de rimas A, B, C, B, tá? A gente vai ter as rimas emparelhadas ou paralelas. Lembrando aqui que a gente tem, né, a questão das paralelas com a rima A e com a rima C. Vamos observar agora o próximo esquema de rimas, que são intercaladas, interpoladas ou opostas. Lembrando que esses três nomes para designar o mesmo esquema de rimas, tá? Então, a gente tem aqui o esquema de rimas A, B, B, A. Então, você vê que janela, não lerei o poema, tá? Vocês podem ler depois no material. Janela vai rimar com bela. Então, janela é o meu primeiro verso, minha primeira rima, eu vou colocar A. Depois eu vou procurar no meu poema qual é que vai se encaixar com esse. Então, A e B, B. Então, por ficar nesse esquema A, B, B, A, nós temos as intercaladas. Então, vamos conhecer aqui o Alberto de Oliveira. Foi conhecido como o mais perfeito poeta, né, dentre os parnasianos. Ele compunha a trindade parnasiana junto com Raimundo Correia e Olavo Bilac, tá? Se você não conhece esse poeta, precisa conhecer, ok? Cai muito em concurso a trindade parnasiana. Agora as rimas cruzadas, entrecruzadas ou alternadas. Elas vão se reversar, tá bom? No esquema A, B, A, B. Então, nós temos aqui na poesia de Olavo Bilac, fatigada, né? A gente vai abrir com a letra A. E a palavra que vai rimar com isso é povoada, tá? Então, fatigada rima com povoada, A. E vinha rima com tinha, BB. Então, a gente vai ter o esquema A, B, tá? Olavo Bilac, como eu falei, e ele é um poeta parnasiano também, né? Da trindade parnasiana, conhecido como o poeta das estrelas, tá? É o príncipe dos poetas brasileiros. Tá certo? Fica a recomendação para vocês conhecerem também. Vamos falar agora das encadeadas. São aquelas que a gente vai ter o seguinte. O final do verso vai rimar com o meio do verso seguinte. Então, vamos olhar aqui, ó. A palavra venturosa vai rimar com a palavra rosa. Percebam que venturosa está no final do primeiro verso e está rimando com o meio do segundo. A palavra delicada está no final do segundo verso e vai rimar com invejada no meio do terceiro. E peito vai rimar com satisfeito. Aqui a gente não vai ter a colocação das letras, apenas perceber que a gente vai ter rimas encadeadas, assim que você vai escrever, né, se você estiver fazendo uma prova, e saber que o fim de um verso vai coincidir
com o interior do verso seguinte. Nós temos a poesia aqui de Manuel Inácio de Alvarenga, um grande poeta do arcadismo brasileiro. Coloquei aqui para vocês conhecerem, tá? Pesquisem também sobre ele, certo? Agora o esquema de rimas misturadas. Elas não vão se enquadrar em nenhuma dos esquemas apresentados anteriormente, tá? Então, você tem olhos e não há mais nenhuma palavra que vá rimar com ele, mas não tem problema, você vai colocar lá a rima A. Animação, você vai colocar a letra B e vai rimar com coração aqui embaixo. E você tem palavras que também não vai rimar com nenhuma outra parte aqui dentro desse verso da poesia. Esse poeta é da Helena Altives Collodi, né? Espero estar pronunciando o nome dela corretamente. Uma grande poetisa brasileira modernista, conhecida como a Dama da Poesia Paranaense, também conhecida como a misteriosa esfinge eslava. Também aconselho vocês a conhecerem a lindíssima obra dela. E a última possibilidade, né, é que a gente tem poemas, né, que não tem nenhuma coincidência de rima entre eles, tá? Daquela estrofe, é conhecida como os versos brancos. Nós temos um lindo poema aqui de Carlos Drummond de Andrade, grande poeta modernista, tá? Tá aqui, ele tem uma estátua, né? As pessoas gostam de sentar aqui, tirar foto ao lado dele. Recomendo conhecerem as obras também. Ele é o famoso poeta do tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. O PDF também traz para vocês, né, a Maya Angelou, tá? Poetisa, muito popular. Aqui em cima tem um poema dela, né, que traz sobre a questão social, com relação ao preconceito racial lá nos Estados Unidos. Aconselho vocês a conhecerem a obra dela também, que é uma maneira, né? Lembra que a gente falou que a arte é uma forma de protesto e a poesia dela traz esse levantamento, esse questionamento.